Tava funcionando no Instagram hoje, vi um post muito bom falando. Vou até deixar o post linkado aqui, falando sobre como o Botox estava acabando com o cinema. Porque basicamente a função do ator é expressar um sentimento enquanto ele está na tela, e quando você coloca Botox, o que acontece é que você diminui a sua capacidade de expressar aquele sentimento. Ou seja, você diminui a qualidade da atuação do ator no trabalho dele. E aí, o post faz diversos questionamentos que são relevantes, mas eu acho que a tese central aqui que me chamou a atenção foi a respeito dessa questão de que, cara, você tem uma função na sua profissão, ali no caso atores, e essas pessoas elas estão diminuindo a própria qualidade como profissionais porque elas preferem o benefício estético do não envelhecimento. E, cara, minha cabeça deu uma boa advogada a respeito disso. E, cara, pensei em algumas coisas que a ideia é compartilhar aqui nesse vídeo a respeito de como a nossa sociedade inverteu valores e sobre como a perda desses valores são sintoma do momento que a gente está vivendo. Quando a gente pensa na sociedade atual, tem algumas coisas que são muito intrigantes. Eu vou tentar ser preciso aqui para a gente não ser injusto com um pequeno grupo de pessoas, então vou fazer algumas generalizações, e eu sei que existem exceções, mas eu acredito que as generalizações estão corretas. Então, por exemplo, cara, viagem. Mano, as pessoas viajam demais e as pessoas têm uma necessidade maior de viajar do que tinha antes. Tem até um artigo, não sei se eu já fiz um vídeo a respeito, mas se eu não fiz em algum momento eu vou fazer, falando sobre como a viagem é o novo fetiche da classe média. Se antes a gente comprava coisas para mostrar para o nosso vizinho, a gente queria uma casa para mostrar para o vizinho, um carro para mostrar para o vizinho. Com essa interação passando aí mais para a internet, a gente precisa de coisas que apareçam mais. Então a gente deixa de se preocupar tanto como geração com o carro e a casa, e a gente começa a se preocupar mais com, cara, a viagem que a gente faz. E aí as pessoas começam a viajar freneticamente e precisar estar sempre indo para um lugar novo. A gente tem a ideia de terapia vitalícia, que é um negócio que é muito difícil para mim de entender. E eu sei, não é minha especialidade, mas eu já dei uma pesquisada, já conversei com algumas pessoas a respeito. E existe uma linha da psicologia que vai contra a ideia de que a terapia ela seja um hobby, porque você tem diversos problemas. Primeiro que você tira a autonomia da própria pessoa, porque se eu não preciso mais me tornar responsável pelos meus próprios pensamentos e problemas, porque, depois eu vou falar com o meu terapeuta e aí eu despejo nele essa responsabilidade. Você tem um problema. Você tem, do outro lado, um outro tipo de problema que é o excesso da centralização do raciocínio a respeito de si mesmo. Então você deixa de olhar para si mesmo naquilo que é importante e passa a olhar para si mesmo naquilo que faz mal. E como você está sempre olhando para os próprios problemas, você acaba, de uma maneira ou de outra, se colocando muito na posição de vítima. E você tem um puta de um conflito de interesse, porque o terapeuta ali, ele tem, e aqui terapeuta, psicólogo, psiquiatra, você tem ali uma pessoa que não quer que você se dependa dela. Porque se você ganha por sessão, quanto mais rápido você resolve o problema, menos sessões você tem, menos dinheiro você ganha. Tem até um vídeo que circula na internet, de vez em quando ele aparece pra mim, de uma pessoa que tá em algum lugar que tem um monte de psiquiatra, e aí eles perguntam pros psiquiatras quantos pacientes seus você curou? E, cara, a gigantesca maioria deles diz que nenhum. E aí a pergunta é se o objetivo daquela área do conhecimento é proporcionar uma cura ou algo próximo disso para um problema, se a função em si daquela área do conhecimento é essa e ela tem zero benefício, cara, será que a gente
realmente precisa daquela área do conhecimento? Ou será que ela realmente está sendo utilizada da forma como deveria? Tem um autor que eu gosto muito, eu acho que ele é meu segundo autor preferido, segundo ou terceiro, que é o Theodore Dalrymple, que é psiquiatra, by the way, e ele diz que mais para a sociedade foi tido de benefício da construção dos encanamentos e do esgoto do que do desenvolvimento da psicologia. Então é muito legal porque é um cara que está batendo de dentro, então ele tem legitimidade para falar, para não ser atacado por qualquer maluco por aí, que basicamente ele vai apontar essas inconsistências. E aí, além disso, a gente tem as viagens, tem as terapias, e aí a gente tem os procedimentos estéticos exagerados, que em algum nível me parece que todas essas coisas têm a tentativa de fugir da própria realidade. A tentativa de criar um ecossistema onde a vida deixa de ser a vida. E o Olavo de Carvalho falava isso naquele documentário dele, Jardim das Aflições. Ele diz que a gente tende a achar que a cidade é a existência, que a cidade é a realidade. E que, na verdade, é justamente o oposto. Que quando a gente está na cidade, a gente é deslocado da realidade. Porque a gente criou um ecossistema que protege a gente daquilo que é a realidade de fato. E quando você vai para um campo, quando você vai e olha o céu aberto, quando você olha os animais e a natureza, você entende a sua própria vulnerabilidade, você conhece a realidade de fato, e cara, isso gera um processo reflexivo muito interessante, né? O Lewis ele ia falar, por exemplo, do sentimento de assombro, que era o sentimento de você se sentir muito pequeno quando você contempla algo que é muito maior que você. E aí ele diz que esse sentimento acontece, por exemplo, quando você olha por uma noite, um céu estrelado e fica aquele sentimento. E você pensa, tipo, caraca, velho, isso aqui é muito maluco. A gente tá dentro, em cima de uma pedra que voa e essa pedra não significa nada na imensidão do universo. E você reflete e aprecia, mas dá um medo, mas é uma veneração. Então o assombro seria algo parecido com isso. E a gente criou um ecossistema que protege a gente desse tipo de sentimento. E eu tenho a sensação, essa é um pouco da tese que eu estou desenvolvendo e tentando entender. E a ideia aqui é compartilhar isso e ver se você concorda e te ajuda a viver de uma forma melhor a sua própria vida. Que a gente tem uma vida hoje dentro de uma sociedade que foi construída para se afastar desse tipo de coisa. Em algum nível, não é muito diferente da ideia da capital nos Jogos Vorazes, onde você tem uma sociedade que foi completamente construída e completamente é, arquitetada para viver dos próprios prazeres, para se tornar absolutamente hedonista, para pensar em potencializar ao máximo tudo aquilo que é a não vida. Então, cara, eu não quero pensar na morte, porque a morte é ruim. Eu não quero pensar no envelhecimento, porque o envelhecimento me lembra da morte. Então eu vou me entupir de procedimentos estéticos para que eu tente de alguma forma congelar a minha vida no tempo. O que é uma maluquice, porque você não está deixando de envelhecer. Então lá na frente isso vai gerar um prejuízo muito grande, porque é quase como se você estivesse tentando empurrar a realidade e afastar a realidade e dizer, cara, eu não quero ver que isso aqui existe. Só que não tem como, a realidade é suprema soberana. Em algum momento você vai ser esmagado pelo peso da realidade e quando esse peso te esmagar, vai ser muito mais doloroso do que se a gente vivesse uma vida onde a gente aceita a realidade com as suas limitações e a gente possa desempenhar e desenvolver uma vida que seja coerente, onde a gente possa olhar para ela e ter ela como a nossa aliada. E aí você vê, não paradoxalmente, que numa sociedade onde a psicologia é tida como a principal área do conhecimento, onde fazer terapia pra caramba é cool, onde falar que eu vou conversar com o meu terapeuta sobre isso é muito legal, onde viajar 6 vezes por ano é o sonho de todo mundo e ter procedimentos estéticos é a coisa mais maravilhosa do mundo, a ponto de a gente ter atores que estão prejudicando as próprias carreiras
conscientemente, ou não, talvez também, né? Tem que dar esse benefício da dúvida. Mas é difícil achar que não. Simplesmente porque não conseguem aceitar o fato de que estão envelhecendo. E aí a gente tem tudo isso. E aí você começa a pensar, fala assim, caraca, acho que faz sentido esse raciocínio, sabe? E aí, como é que a gente lida com isso, né? Acho que o primeiro movimento é entender que uma grande parte da vida é sofrimento. O Jordan Peterson vai falar que existir é sofrer, porque existir, por definição, e aqui é a definição dele ali, obviamente, né? É impor limitações. Então, pô, cara, a gente tem uma limitação corporal, a gente tem uma limitação de raciocínio, a gente tem uma limitação existencial que faz com que a gente esteja sujeito a doenças, a não poder se teletransportar, mas não poder viver 1 milhão de anos. Então a gente tem toda uma série de limitações que essas limitações impõem sofrimento, porque a gente não pode fazer aquilo que a gente faria se a gente não tivesse essas limitações. E na prática isso faz com que a gente precise escolher. E essas escolhas, elas são, também por definição, abrir mão daquilo que a gente não escolheu. E por mais óbvio e autoevidente que isso seja, quando a gente reflete a respeito, uma grande parte da sociedade ela é construída para que a gente não faça esse tipo de escolha. Não é muito distante da ideia de que você pode fazer o que você quiser. Não é muito diferente do que a gente tem visto hoje de pessoas que exigem direitos que destroem a sociedade e aí essas pessoas ficam revoltadas que a sociedade não funciona mais como funcionava. E você pensa, cara, mas foi você que gerou isso pelas suas próprias requisições. Exemplo mais brutal e evidente hoje é o índice de assédios e violências sexuais acontecendo na Europa, porque as pessoas que moram lá destruíram as estruturas que protegiam elas contra aquele tipo de coisa. Mas de uma forma voltada aqui para dentro, para o intelecto, cara, essa sociedade que exalta a psicologia e coloca tudo isso como uma coisa maravilhosa, sendo uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais doentes psicologicamente, onde as pessoas parecem que estão mais ansiosas, mais infelizes e sentem menos vontade de viver e aproveitar a vida. E aí acontece o que talvez seja a coisa mais intrigante e mais perigosa de todo esse efeito, que é, ao invés das pessoas perceberem, tipo, caraca, velho, a gente tava num caminho ruim, vamos tentar um outro caminho, o que acontece é exatamente o oposto. A pessoa pensa, cara, eu não fui fundo o suficiente, então eu vou insistir mais e colocar mais energia e ir ainda mais longe. É como se fosse, de maneira bem prática, viajar todo ano não é o suficiente. Eu não consegui preencher esse vazio que eu tenho dentro de mim. Então eu não penso que talvez a solução seja parar de fugir da minha própria vida e construir uma existência que, mesmo com o seu sofrimento, valha por si só. A pessoa olha e pensa, eu preciso viajar 2 vezes por ano. E aí não funciona, e aí eu preciso viajar 3, viajar 4. E, cara, eu preciso ser um nômade digital. Eu quero viajar o tempo todo, porque eu preciso de muito daquilo. Porque, aí voltando para Lewis, né? Tem um buraco aqui dentro de mim que eu não tô conseguindo preencher. E aí, obviamente, né, Lewis vai dizer que a solução para isso é a busca por Deus, porque Deus é a única coisa que preenche esse buraco infinito. Mas numa sociedade que abriu mão completamente da religião que sobra. O que a gente comentou aqui. Viagens malucas a ponto de eu me tornar um nômade, procedimentos estéticos abusivos a ponto de ter uma escola aí de estética defendendo a quase que literal deformidade como um padrão estético.
que é a busca da beleza feminina se aproximando da beleza masculina, e aí tem diversas teorias por trás, nem precisamos entrar a fundo nesse tipo de assunto. E a ideia de terapia como quase que um hobby, onde em vez de resolver o problema, você arrasta esse problema durante décadas, que é onde a gente está chegando. Pessoas fazendo terapias há quase 10 anos. E a maluquice é a pessoa não ter resolvido o problema e continuar lá e achar que o ponto é continuar na terapia ao ponto de ter pessoas que têm um terapeuta para conversar sobre as terapias com o terapeuta anterior. E aí você tem 2 terapeutas. O terapeuta que você faz a terapia do dia e o terapeuta que você conversa sobre a terapia que você fez. E parece bizarro, parece maluquice, parece que eu estou inventando, mas não é. Tem muita gente que faz isso. O que torna isso ainda mais intrigante e assustador. E como é que a gente faz, então? O que a gente faz? Qual que é a ideia aqui? Isso não é só apontar um problema. A gente volta ali numa frase que eu gosto muito do Lewis, que é, cara, você tá no caminho errado, andar pra frente é dar um passo atrás. É olhar pro caminho e é voltar. Não simplesmente continuar. E numa sociedade que vai cada vez mais longe pro caminho errado, com cada vez mais ênfase pro caminho errado, a solução, cara, é voltar para aquilo que trouxe a gente até aqui. Durante um breve momento na história da humanidade, a gente construiu algo fantástico. A gente consegue continuar trazendo muitos benefícios por causa desses fundamentos, apesar de todas as maluquices que a gente vive hoje. Mas por que a gente não volta para aquilo que trouxe a gente até aqui? Por que a gente não volta para aquilo que durante toda a história da humanidade foi tido como correto e fez com que a gente sobrevivesse todos esses anos? Então, abraçar a responsabilidade, abraçar a ideia de que, cara, eu não quero aproveitar. Viver uma vida baseada em pequenos prazeres me parece tão pouco, tão raso. Eu quero conquistar, eu quero buscar desempenhar o máximo daquilo que eu posso e trazer o meu valor para o mundo dentro daquilo que eu construí, daquilo que Deus me deu de talentos e que as minhas circunstâncias me trouxeram de existência. E parar com essa ideia de que desperdiçar a própria vida em viagens, em estética, em pequenas experiências, em comida, em qualquer coisa que seja, tem mais valor do que o sacrifício e a honra e a busca por uma vida que traga valor para a sociedade e para minha família. E por incrível que pareça, quando a gente para de olhar para a gente, onde a gente para de buscar os nossos próprios interesses e a gente passa a buscar aquilo que em algum nível vai contra o nosso interesse mais límbico, digamos assim, que seriam os nossos picos de dopamina, cara, a vida melhora e a felicidade aparece. E a sensação de plenitude existencial toma o lugar dessa ansiedade crônica e preocupação exacerbada. Não é complexo, é até bem simples, mas precisa ter coragem para dar as costas para o mundo e seguir aquilo que durante toda a história da humanidade a gente seguiu. Obrigado.